Os últimos 3 finais de semana, contando com esse, eu falei sobre os encontros de Jesus. E eu fiz uma pergunta: quem é você no encontro? E essa noite eu quero terminar essa série falando sobre um homem que eu costumo dizer que quase todos nós amamos falar desse homem, porque parece conosco, parece a nossa história, parece com aquilo que Jesus fez em nossas vidas. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas 5, versículo de 1 a 11. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia, de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago, travou aqui o telão, aqui a LED. Vou ler aqui, vamos lá. Entrando no barco, que era de Simão, Jesus pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundaram. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Essa é uma história que todos nós conhecemos. É uma história que talvez você já viu uma pregação em algum lugar, você já viu uma canção do homem que estava no barco, que Jesus era o capitão. Mas sabe de uma coisa? Essa é uma história que ela fala conosco pelo fato de Jesus encontrar homens comuns como eu e você. A história diz que Pedro, talvez daquele grupo, era um dos jovens, talvez que tivesse menos estudos, era um jovem que talvez fosse rude ou mais sangue na veia. A Bíblia conta a história que eles eram pescador. Então a história de Pedro era a história de um homem que talvez o seu lugar maior era um raio de 5 quilômetros. Ali, de conhecer fora o mar, fora a pesca. Pedro era um homem sanguinário, talvez como eu e você, ao ponto de um dia, quando Jesus foi traído, que foram buscar Jesus, um homem chega e beija Jesus, Judas. O que é que Pedro faz? O que é que Pedro faz? Ele puxa
uma faquinha e ele tanque a orelha de um soldado chamado Malcolm. Talvez era um homem de dores, um homem de sofrimento, um homem como nós. Só que um dia ele se encontra com Jesus. Um certo autor, ele disse que quando Jesus pisou na terra, inaugurou-se uma fábrica de sonhos. Quando Jesus pisou na terra, começou a realizar sonhos de todos os tipos de pessoas. Billy Graham diz que o maior acontecimento não foi o homem pisar na lua, mas o maior acontecimento foi Deus pisar na terra. Então, quando Jesus pisou na terra, ele começou a distribuir sonhos sobre homens comuns, sobre homens como eu e você. E um dia, esses homens se encontram com Jesus. Jesus olha para eles, depois de ter pescado a noite toda e não pegar nada. Jesus olha para eles e diz: vamos jogar o barco para o outro lado. Jesus, pescamos a noite toda. Não, joga para o outro lado. Sabe de uma coisa? A Bíblia conta a história que Jesus diz para eles, e debaixo de uma palavra, digo, debaixo de uma palavra. Diga, debaixo de uma palavra. Nós não nos movemos pelo que sentimos. Nós não nos movemos pelo que simplesmente ouvimos. Nós não nos movemos porque alguém disse que é legal ser crente, que é ser legal ser cristão. Mas nós nos movemos debaixo de uma palavra. Diga, de uma palavra. Então tem muita gente que quebra a cara, ou tem muita gente que quebra o seu caminhar com Cristo, porque eles estão caminhando debaixo de uma sensação, debaixo de uma emoção. Mas a Bíblia diz que Pedro caminhou debaixo de uma palavra. E eu e você precisamos caminhar debaixo de uma palavra. Então, quando alguém chega para mim e diz assim: olha, eu imagino que você deveria fazer isso, porque eu estava orando, um profeta, um intercessor. Alguém chega para mim e diz: pastor, eu tive uma visão assim assado. Amém, irmãos, eu vou orar. Mas sabe de uma coisa? Eu não caminho por uma visão, eu não caminho por aquilo que eu ouvi de alguém, eu caminho debaixo de uma palavra. O mundo foi criado pela palavra. Tudo o que fazemos precisa ser movido por uma palavra. Quando Jesus encontra com aquele homem e diz assim: ei, rapaz, eu sei de onde você veio, eu sei de onde é a sua família, eu sei de onde é a sua casa, mas olha aqui para mim, eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu imagino eles conversando, e eu estou atualizando aqui, não tem isso no texto, mas eu imagino Jesus conversando com eles e dizendo assim: vocês são pescadores de peixe, não é verdade? Vocês cheiram a peixe, a redes, mas eu tenho uma proposta para você. Qual é a proposta, Jesus? Eu quero fazer de vocês pescadores de gente. Eu quero fazer vocês pescadores de gente, porque o sonho que eu tenho para vocês é maior do que vocês mesmos. O desejo e os sonhos que eu tenho para realizar na vida de vocês é maior do que vocês mesmos. Então eu quero dizer uma coisa: olha, caminhe debaixo de uma palavra. Sabe, eu falei semana passada que Jesus tinha talvez um poder magnético de atrair as pessoas para Ele. A Bíblia diz que as multidões o comprimia. A Bíblia diz que as multidões, sabe, espremia Ele, sabe, no meio da multidão. É tão tal que quando uma mulher com um fluxo de sangue toca em Jesus, quando a mulher com o fluxo toca em Jesus, alguém no meio da multidão diz assim: Jesus fala: alguém me tocou.
E eu imagino, porque eu já fiz isso aqui. Uma pessoa chegou para o pastor Nonato aqui bem nesse cantinho e disse: pastor, eu tive uma visão. Pastor, eu tive um sonho. Aí eu falei assim para o pastor Nonato: mas dormi como ela, meu irmão. Pastor, vigia, menino. Falei: pastor, uma mulher dorme demais, eu conheço. Aí eu passo na casa dela assim, tem dia que o ar-condicionado está truando, que chega frio no pé assim, ó. Tu vigia, Joane. E eu imagino Jesus dizendo no meio da multidão: alguém me tocou. Eu vou dizer que foi Pedro. Jesus, o senhor está aí de brincadeira, né? Vamos lá, uma multidão dessa, todo mundo tocando no Senhor, e o Senhor veio dizer que alguém te tocou. Eu vou atualizar aqui a história. Jesus, aí é demais, né? Algum maranhense diz: mas roia, Jesus, a multidão está te tocando. Aí ele: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Então Jesus está caminhando, encontra Pedro e diz assim: o sonho de vocês terreno é só peixes e redes. Eu tenho uma chamada para vocês. Eu tenho um desejo para vocês. Qual é, Jesus? Eu quero fazer vocês pescadores. Como eu mostrei para vocês, como eu conseguia pegar peixes. Como eu mostrei para vocês, que vocês poderiam comigo pescar muitos peixes. Agora eu quero dizer para vocês: eu consigo fazer vocês, sabe, com poucos quilômetros rodados, talvez de uma história familiar totalmente diferente de todos os amigos de vocês. Eu tenho uma palavra para vocês. Se vocês caminharem sobre a minha palavra, eu vou fazer vocês pescadores de gente. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, eles começaram a seguir Jesus. Diga: seguir Jesus. Mas como eu e você, como nós erramos, nós vacilamos. Todos nós conhecemos a história de Pedro. Depois daquele momento, Pedro tem vários encontros, Pedro tem várias coisas, sabe? Pedro tem uma das maiores revelações. Jesus termina de pregar um sermão muito duro para os discípulos, para as pessoas, porque as pessoas estão atrás dele por causa da comida, por causa da roupa, por causa do desespero da vida. Jesus está pregando e Jesus, com a santa devoção e a sua santa ira, ok? Jesus se levanta no meio da multidão e começa a pregar um sermão muito forte, porque talvez se fosse pregado hoje, talvez a igreja estava mais vazia do que hoje. Jesus começa a pregar um sermão, os discípulos começam a dizer: duro é esse discurso, essa palavra é muito dura. Jesus, o povo está com fome. E o Senhor está repreendendo o povo. Jesus, o Senhor está sendo muito duro. Essa palavra é muito dura. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que uma boa parte das pessoas começaram a deixar Jesus e seguir a sua vida normal, viver normalmente. E sabe de uma coisa? Uma das maiores revelações, lá em João 6, versículos 66 ao 68. Esse homem rude, esse homem talvez analfabeto, né? Talvez um homem que não tinha tanta instrução. Jesus disse assim: olha, está na hora de vocês parar de me seguir, porque vocês estão me seguindo só por causa da comida, por causa dos milagres, por causa dos pães e dos peixes. Pedro, no meio da multidão, Jesus diz assim: podem ir. Quem dizem que eu sou lá fora? Vocês estão me seguindo por isso? Uma das primeiras revelações
Quem vocês dizem que sou? Pastor Leonardo falou domingo aqui. Quem vocês dizem que sou? Tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e é em ti que nós confiamos, é em ti que nós esperamos. Sabe, Pedro teve uma das primeiras revelações, mas depois Jesus fala: está na hora de vocês irem, está na hora de vocês pararem de me seguir só por causa do pão e por causa do milagre. E Pedro se levanta a segunda vez e diz: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde é que nós vamos, se só o Senhor pode nos dar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: uau, tu teve uma maior revelação agora, Pedro. Sobre essa revelação eu te consagro, sobre essa revelação, e você se tornará pedra, Pedro, rocha, e sobre a minha igreja eu vou lançar o fundamento, e as portas do inferno não prevalecerão. Sobre um homem chamado Pedro, sobre um homem chamado Pedro, porque ele teve uma revelação. Quantos de nós já tivemos uma revelação? Quantos de nós já tivemos uma revelação de quem Cristo é? Quantos? Quantos de nós, em um momento de crise, Jesus nos confronta, e nós olhamos para Ele e falamos: Jesus, Tu és tudo que eu tenho. Tu és tudo que eu tenho. Para onde, Senhor? Para onde iremos nós? Sabe o que eu imagino? Pedro tendo aqueles filmes, quando a gente assiste um filme que vai tendo os relapsos, sabe? Eu já saí, eu fui fazer uma cirurgia de vasectomia, e eu tomei anestesia a primeira vez. Eu fiz papel demais. A minha esposa tem uns vídeos gravados. Eu fiz papel demais. Eu chorava. Eu perguntava pelo pastor Raimundo Nonato. Eu começava a dizer para a médica: tu é muito bonita. Eu começava a gritar no hospital. E quando eu fui retornando à minha consciência, era como se um filme tivesse passando das últimas coisas que eu estava conversando. Quando eu fui lembrando, minha esposa estava com o celular em cima de mim assim, gravando. Ela dizendo: tu tá na palma da minha mão agora. Graças a Deus que eu andava na luz, porque se tivesse alguma coisa escondida eu tinha confessado aquele dia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Até hoje ela tem uns vídeos, e quando ela quer me ameaçar, ela fala: eu vou postar para teus amigos. Comecei a cantar pagode, não sei de onde. Os travessos. É porque minha raiz era pagodeira, né? Então, eu imagino Pedro, quando Jesus começa a levantar o discurso maior, quando Jesus começa a falar, sabe, mais duro, algumas pessoas começam a pegar a borocazinha, sair devagarinho. Eu imagino Pedro dizendo: rapaz, eu era apenas pescador de peixes. Esse homem me encontrou, mudou a minha história, mudou o meu nome. E agora, se eu abandonar, o que será de mim? E eu acredito que o próprio Deus, sabe, na boca de Pedro diz: tu és o Cristo, e não tem como mais te abandonar, porque eu depositei toda a minha esperança no Senhor. Como diz os Salmos, eu depositei toda a minha confiança no Senhor, eu depositei tudo o que eu tinha, e se o Senhor ir embora e eu te largar, eu não terei mais nada.
Eu falei para minha esposa que nem para desviar eu presto mais. Porque eu só fiz isso da minha vida toda. Eu só fiz isso, Raquel. Eu só prego, eu só estudo, eu só leio a Bíblia. Eu trabalho no administrativo aqui, beleza. Mas sabe de uma coisa? Eu só fiz isso a vida toda. Se eu me desviar, o que será de mim? Eu falei isso quarta-feira numa reunião aqui. Eu imagino Pedro. E a Bíblia diz que, e todos nós conhecemos, eu vou resumir a história. Jesus fala, alguém vai me trair. Alguém daqui vai me trair. Na última ceia ali. Alguém pula, eu não vou te trair não, vou te trair não. O que é isso? Tu és tudo que eu tenho, Jesus. Eu não vou te trair não, porque eu botei a minha esperança em Ti. E uma vez que eu coloquei a minha confiança em Ti, nada mais importa. Será mesmo? Jesus, quem vai te trair? Quem vai te trair? E todos nós sabemos a história. Depois de aquele homem ter colocado a sua expectativa em Jesus, colocar os seus sonhos em Jesus, a esperança em Jesus, a Bíblia diz que Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. A história diz que Pedro volta a fazer a mesma coisa que ele fazia no início. O que era? O que era? O que Pedro fazia? Ele pescava. Depois que ele tem a revelação de quem Cristo é, ele tem uma revelação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tem uma revelação para onde nós vamos, se só o Senhor tem a vida eterna, a palavra de vida eterna. Jesus edifica a igreja sobre ele, sobre Pedro. Aí sabe, ele começa a ver milagres, ele começa a acompanhar Jesus, ele começa a participar da comitiva poderosa de milagres. E sabe de uma coisa? Ele nega Jesus como eu e você muitas vezes negamos. E a Bíblia diz que Pedro começa viver a vida normal. E quem já assistiu aqui o filme do Mel Gibson, Jesus? Alguém aqui já? Quem nunca assistiu aqui Jesus do Mel Gibson? Assista, pelo amor de Deus. Ele é bem novinho, eu acho que ele tem uns 20 anos, né? Tem uma cena do filme que Jesus está passando pela via dolorosa, sabe, sendo castigado. A Bíblia diz que ele foi transpassado, a Bíblia diz que ele foi esmagado, a Bíblia diz que ele foi perseguido, a Bíblia diz que como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, sabe, calado. A Bíblia, quando alguém passava aquele filme do Mel Gibson, que via Jesus todo deslacerado, eu ouvi alguns crentes dizendo assim, não, é muito forte isso. Não, é muito, isso não é para se colocar no filme. E um dia eu falei para alguém, você sabia que segundo a Bíblia, foi muito mais forte que aquilo? Que ele ficou irreconhecível. É mesmo, é pastor? É. Só para te lembrar do sacrifício, foi muito mais forte. Pedro começa a acompanhar no filme. Pedro começa a andar, Jesus passando pela via dolorosa, apanhando, sendo chicoteado. Alguém chega para ele, João 18, versículo 17, e diz: você não é um dos discípulos daquele homem? Não era você que estava caminhando com aquele homem alguns dias atrás? A história diz que Pedro fugiu mais uma vez,
que Pedro fugiu mais uma vez por causa, sabe, do medo da morte, do medo de ser encontrado como um discípulo de Jesus. Quantos de nós fugimos, irmão, quando nós pecamos? Quantos de nós, quando pecamos, em vez de corrermos para o braço de Jesus, nós fugimos de Jesus? E a Bíblia diz em Tiago: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Sabe, tem muita gente que foge do diabo e fica vagando. Olha aqui, deixa eu te dar um conselho. Quando você fugir do diabo, se aproxime de Deus em oração, em adoração, em jejum, em revelação. Sabe por quê? Porque fazendo assim você vai fugir do diabo. Eu vou resumir a história toda para você. Pedro nega Jesus. Pedro começa a seguir Jesus de longe. Eu fico imaginando, meu Deus, Pedro na sua dor, no seu sofrimento, dizendo: o que eu vou fazer agora? O caminho de volta que eu vou ter que fazer. Para aqueles que eu preguei sobre Cristo, eu vou ter que voltar dizendo agora que eu não sou mais um deles, porque eu não pareço mais com um deles. Como é que eu vou fazer? Irmãos, eu imagino Pedro sozinho voltando a pescar de novo. Ah, meu irmão, trauma, ferida, solidão, abandono. Eu não sei quando você peca, o que você sente. Mas quando eu peco, eu me sinto a pessoa mais imunda do mundo. Quando eu peco, bate uma tristeza. O salmista diz: enquanto eu mantive os meus pecados, os meus ossos envelheceram com constantes gemidos. Pecado escondido nos deixa angustiado. Mas a palavra também diz que aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Diga, aquele que confessa. Diga, aquele que confessa. Não, você não está entendendo. Diga, aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Porque nosso Deus é misericordioso. Jesus é misericordioso, sabe? E a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. Imagine Pedro sendo Jesus crucificado e Pedro olhando. Pedro olhando, chorando, dizendo assim: cara, estão levando o que eu tinha de melhor, estão levando os meus sonhos, estão levando aquilo que eu fazia de melhor agora. O que eu vou fazer? Sabe, resumindo a história, é uma das histórias que eu mais amo na Bíblia. Quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, Jesus aparece. Eu vou tirar uma brincadeirinha aqui. Jesus aparece para as mulheres. Para a mulher primeiro, não é verdade? Para quê? Tem uns que já riu assim já. Por quê? É brincadeira, não fique triste comigo. Mas Jesus falou assim: não, vou se revelar logo para a mulher, porque a notícia corre mais rápido. Ela tem mais intimidade, é isso. Jesus se revela e diz: olha, és tu, sou eu mesmo, não toque em mim para que se cumpra o propósito. Mas sabe de uma coisa? Diga que o Cristo, o Redentor, vive. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, eu imagino agora Jesus como humano, ok? Como é que está Pedro?
como é que está Pedro? Se tivesse uma narração na história, eu tenho convicção que alguém iria dizer: Pedro está deslacerado, ele te traiu, e você já sabia, porque você era Deus. E o que está fazendo Pedro? Pedro voltou a pescar novamente, Jesus. Pedro voltou a pescar novamente, está vivendo a vida dele normal. Tu já viu aquele crente que quando ele sai do propósito, ele fala assim: eu vou viver minha vida normal. Já viu? Você já ouviu essa história? Quando a gente peca, quando a gente quer sair dos propósitos, vou viver minha vida normal. Não tem como mais viver uma vida normal quando você é tocado por Jesus. Tem gente que começa a abandonar as coisas, talvez a arte, o louvor, a dança, e ele dizendo: eu vou viver uma vida normal, pastor, porque eu vacilei, ou vacilaram comigo, erraram comigo, então eu estou decepcionado, eu estou frustrado, então eu vou viver a minha vida normal. Que Jesus nos livre de viver uma vida normal. Diga: que Jesus nos livre de viver uma vida normal. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus se revela, ele diz assim: chame a Pedro. Eu quero conversar com ele. É uma das histórias mais lindas, porque Pedro está agora fazendo o quê? Vivendo sua vida normal, pescando, assando o peixe na beira da praia. João 21. João 21, do 15 ao 17. Eles estão lá na beira da praia, comendo um peixezinho com farofa. Para aquele que é paraense, um açaí. E a Bíblia diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Pedro está diante de Jesus agora, conversando, e quase todos nós conhecemos, a Bíblia fala de dois amores aqui, que Jesus está perguntando. Jesus está falando do amor ágape, que é o nome da nossa congregação, sabe? Jesus está dizendo: Pedro, o amor que tu sentes por mim é um amor ágape agora, um amor que é incondicional, um amor que não sofre agora, que vai sofrer, um amor de 1 Coríntios 13, que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Este é o amor que você sente por mim. Aí algum momento vai dizer: Senhor, o amor talvez que eu sinto por você é filéu, é um amor de amigos. Jesus pergunta outra vez: o amor que tu sente por mim era o amor ágape agora, que está acima da tua dor, que está acima do teu sofrimento, que está acima das tuas frustrações. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Eu acho que Pedro já começou a ficar zangado e dizer: rapaz, ele está me testando mesmo, né? Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que o amor que eu tenho por você agora é um amor verdadeiro. Ele diz: pois está bem, aquilo que eu te chamei lá no primeiro,
barco, na pesca, continua de pé. Tu me amas? Sim. Então pastorei as minhas ovelhas, porque o chamado que eu tenho sobre a sua vida está de pé. O chamado que eu tenho por você está de pé. Eu sei o que você fez, eu sei que você me traiu, eu sei que você me rejeitou, mas agora o amor que tudo sofre, o amor que tudo espera, está aqui. Ele é o amor. Então eu derramo do meu amor sobre você. E se você me ama verdadeiramente, como você está dizendo agora, vai e pastorei as ovelhas que eu te dei desde o início do seu chamado. Fique em pé.